Oi, meu nome é Rômulo de Oliveira Martins, sou contabilista, advogado e estou servindo desse instrumento, tendo em vista a minha experiência no ramo tributário e de assessoria, sobretudo para apresentar um trabalho de conscientização e de planejamento tributário aos nobres colegas advogados, né, valendo-se dos meus conhecimentos técnicos, né, seja da área de tecnologia da informação, cujo qual também sou empresário desde o ano de 2006, dos meus conhecimentos de contabilista, né, e aplicando o conhecimento do direito. Nos últimos anos, temos visto diversas modificações na legislação e muitos advogados, amigos, procuraram, né, o meu auxílio para fins de planejamento tributário. Então, apresentando-me desta forma, eu passo agora a explanar um trabalho que eu desenvolvi, e a gente vai passar as telas e eu vou estar explanando melhor, pormenorizadamente, a questão do planejamento tributário para escritório de advogados. Tá? É um material voltado exclusivamente para a nossa categoria, a nossa classe de advogados, enfim, mas que também se aplica aos demais. Né? Haja vista que eu vou tratar especificamente do caso da lei do Simples Nacional, da Lei Complementar 123 de 2006 e suas alterações, né? E tratar de assuntos específicos, apontando e declinando casos específicos em que o advogado exercia o seu trabalho como profissional liberal e somente veio a perceber essa necessidade quando deparou-se com o leão, né? É o grande vilão da história. Então, feitas essas considerações, vamos iniciar aqui essa pequena videoaula com a exposição do meu trabalho. Espero que seja de grande valia, tanto para o conhecimento dos meus clientes, né, dos advogados, meus colegas, que confiaram em mim esse trabalho, né, para fins de acompanhamento tributário, planejamento tributário dos seus escritórios, e os demais que, porventura, vierem a me prestigiar visualizando a videoaula. Vamos lá. Muito bem. Dando prosseguimento ao que foi proposto, deixa eu mudar aqui. É o meu primeiro trabalho nesse sentido virtual. Nós vamos tratar aqui, em atenção aqui aos valorosos amigos advogados, aos quais têm me confiado, né, o trabalho em face do meu conhecimento técnico de contabilidade, já com a experiência já no mercado há um tempo, e também na advocacia, em face dos meus novos clientes, advogados que confiaram a mim o planejamento tributário de seus escritórios. Eu estou fazendo esse pequeno vídeo e a gente vai tratar aí de planejamento tributário para advogados, sobretudo sob a ótica do regime de tributação do Simples Nacional, né? Que a partir de 2014 a nossa profissão foi incursa como foi incluída dentre o rol das atividades permitidas a recolher essa forma diferenciada e unificada de impostos, né? Seja eles nacional, municipal e estadual. Então, vamos dar início a esse procedimento que servirá também, além dos meus clientes, que já confiaram a mim, né, novamente,
esse mistério de cuidar dos seus escritórios, da parte tributária, aos demais colegas que né, ainda não têm ainda um certo conhecimento, enfim, espero contribuir para a classe de modo em geral no que pertine a planejamento tributário de escritórios de advocacia, tá bom? Prosseguindo aqui, inicialmente, nós vamos falar aqui do advogado como profissional liberal, né? Muitos, assim também eram os casos das pessoas que me procuraram, muitos advogados não se reuniam, né, de forma organizada e sempre exerciam seu trabalho de forma autônoma, né, o chamado autônomo, né? Muito embora há uma distinção técnica em razão justamente da condição da pessoa física que está prestando os serviços, né, uma distinção técnica entre autônomo e profissional liberal sempre mais ligado a questões de atividade intelectuais e não exclusivamente prestação de serviço. Existe essa distinção, por isso no tema aí, o advogado profissional liberal, né? Então nessa modalidade, né, seja a prestação de serviço efetivada tanto para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas, empresas, né, a figura do advogado é tecnicamente e tributariamente chamada de profissional liberal, tendo em vista a qualificação de nível superior, enfim, né? E quais são os tributos que são devidos pelos profissionais liberais, né? Eu destaco aí, né, primeiramente, né, a questão que eu já até havia antecipado, da confusão técnica de profissional liberal com autônomo, né? Daí o autônomo não precisa necessariamente ter uma profissão especializada, regulamentada, né? Então existe essa distinção técnica tributariamente aí no que pertine a autônomo e profissional liberal, que são os casos, nossos casos, advogados, né? Com uma profissão especializada, regulamentada, nós temos o Estatuto da Ordem. Eu, na qualidade de contabilista, também a profissão é regulamentada, o devido registro no Conselho Regional de Contabilidade, enfim, né? Então, o profissional liberal, ele presta o serviço diretamente para a pessoa física, né? De pessoa física para pessoa física ou para a empresa, né? Sem vínculo empregatício. Essa é a primazia aí da condição de autônomo, né, de independência. E quais impostos são os devidos? Via de regra, né, são devidos os seguintes impostos, né? O imposto de renda, que é o famoso leão, né? A contribuição previdenciária, muitos advogados esquecem desta realidade, mas a Lei 8.212, ela é categórica no sentido de que a contribuição previdenciária ela é compulsória, devida compulsoriamente, inclusive pelos autônomos. A gente vai ver isso no final, no decorrer aqui da minha apresentação. O imposto sobre serviço, que é um tributo originário dos municípios, né? Regulamentado pela Lei Complementar, salvo engano, 116, né? E com a autonomia dos municípios em determinarem, né, as incidências, enfim, o PIS/COFINS, né? Que pode ser o caso também, né, de incidência, dependendo da situação, né? Além do pagamento dos tributos que eu já mencionei, ao prestar o serviço à pessoa física, existem ainda, aos profissionais liberais, aos profissionais autônomos, obrigações acessórias a serem cumpridas perante o fisco. Dentre elas, destaquei ao final aí, né, até fiz a citação aí do Carnê Leão, entre aspas, que é um programinha da Receita Federal,
onde há a possibilidade de você escriturar um dos livros obrigatórios para os profissionais liberais e autônomos, que é o livro Caixa, né? A Receita Federal disponibiliza esse programinha chamado de Carnê-Leão, onde você faz a escrituração do livro Caixa do autônomo, né? Onde você registra o pagamento dos impostos, né? Do INSS, do ISS, as despesas do seu escritório, materiais, você vai fazendo o registro e mensalmente, aplicando-se a tabela mensal para fins de cálculo de imposto de renda, você recolhe antecipadamente dentro daquele mês, dependendo do faturamento, a parcela devida respectiva ao Carnê-Leão, né? A devida ao ente federado, né? A Receita Federal, que posteriormente será objeto de ajuste anual, que é quando a gente faz a nossa declaração anual de ajuste. Então, existem dois métodos de calcular o imposto de renda, né? Um cálculo, uma tabela mensal e uma tabela anual. Justamente o que ocorre quando a gente pratica, né, no período de fevereiro a março, abril, né, do ano, que a gente faz aquele ato lá, declaração de ajuste de imposto de renda, que é quando a gente define perante, né, ao fisco se o valor que foi recolhido durante o ano calendário anterior a título de imposto de renda foi recolhida maior, menor, se tem que restituir, se não tem, enfim. Essa é a finalidade. Então, quais os regimes de tributações que existem no Brasil? Muito importante essa questão, porque eu vou desde o início já coloquei a posição aqui do Simples Nacional, mas anteriormente a advocacia em si não tinha a possibilidade de inclusão no Simples até 2014, né? Então, e como às vezes por desconhecimento, eu vou explanar aqui as formas, os regimes de tributações existentes no país aqui. Quais são eles? Regime de tributações antes da abertura exclusiva, né, da inclusão do serviço da advocacia no Simples Nacional. Existíamos e existe até hoje, né, o lucro real, né, a sistemática de tributação, né, do lucro real, disciplinada aí nos artigos 246, 516 do Regulamento do Imposto de Renda, decreto 3.000 de 99, e o lucro presumido, né, o lucro presumido também regulamentado nesse decreto, e posteriormente com a Lei 12.814, né, de 2013. Com exceção dessas duas formas de tributações, atualmente, desde 2006, possuímos a figura desse regime de tributação chamada de Simples Nacional. Originariamente, o Simples Nacional ele foi criado para atender as microempresas e as empresas de pequeno porte. Originariamente, o Simples Nacional foi criado para quê? Para atender as microempresas e empresas de pequeno porte. Então tá aí. O Simples Nacional, um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicados às microempresas, prestem atenção nesses termos que eu vou voltar a tratar deles, e empresas de pequeno porte, tá bom? É o sistema que permite, em regra geral, né, a cobrança e a empresa paga os seus tributos de forma unificada através de uma única guia e assim atingindo a satisfação de todos os créditos de natureza tributária, seja da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tudo em uma única guia, né? Então, quem pode optar por esse regime de contratação do Simples Nacional? Está lá previsto no artigo 1º, né? Olha lá, a microempresa e a empresa de pequeno porte, né? Vamos ver o que a lei diz com relação à empresa, né? A definição de microempresa e empresa de pequeno porte. Tá aí, considera-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade
empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário, que se refere ao artigo 966 da Lei 10.406. Veja que até nesse slide já temos aí algumas alterações que incluiu a empresa individual de responsabilidade limitada, conhecida como EIRELI, recém-criada, e a sociedade simples, porque nós advogados, né, a nossa natureza jurídica, qual é a nossa natureza jurídica? O advogado ou a sociedade de advogados são atividades de natureza empresarial? Evidentemente que não, né? Nós somos atividades nós somos atividades simples, pura, né? Salvo melhor juízo, esse é o meu entendimento, né? Muito embora agora com a lei que permitiu, que criou a personalidade, né? A ficção jurídica da sociedade unipessoal da advocacia, a gente vai tratar também desse assunto, mas muito embora com essa exceção, entendo eu, né? Salvo melhor juízo, né? Que a natureza jurídica da sociedade de advogados, seja ela individual ou a sociedade, né, quando a gente diz sociedade, é por óbvio que tem que ter mais de uma pessoa, né? Enfim, entendo eu que a natureza jurídica do serviço de advocacia, das sociedades de advocacia, ela tem natureza jurídica de sociedade simples, tá? Então, desta feita, por óbvio, via de regra, lá em 2006, quando a Lei do Simples foi criada, há uma vedação expressa de impedimento à opção do Simples Nacional, né? E qual que é essa vedação? Justamente a atividade intelectual, né? Então, a lei estabelecia e estabelece até hoje, com exceção, como é costumeiro as nossas regras e legislação brasileira, né? Ela dita uma regra, mas dentro da regra tem uma exceção, né? Enfim, o espírito do Simples Nacional, inicialmente, ele veda, e inclusive mantém-se a vedação com as exceções, a inclusão, a opção dessa forma de recolher os tributos de empresas ou sociedades de natureza intelectual. É a regra geral, está aí também confirmando a questão do registro societário, né, nos termos do Estatuto da Advocacia, Lei 8.906 de 94. Se a advocacia tem natureza civil diversa de natureza empresária, mas possui natureza intelectual, é possível sua adesão simples? Eu já adiantei, né, essa indagação, tendo em vista a sistemática, vou usar esse termo, ser bem usado, a sistemática da legislação nossa, né? Cria-se uma regra, mas olha, essa regra vale salvo, né, a regra XXX. Historicamente, tá aí o contexto no slide, mas historicamente assim também foi os serviços de contabilidade, por exemplo, os profissionais de contabilidade, clínicas médicas, enfim. Houve diversas reivindicações das classes através de seus conselhos, seus representantes, a fim de que essas empresas, eu estou usando essa terminologia de empresas, mas não é a terminologia, essas sociedades, muito embora sejam de natureza intelectual, pudessem vir a fazer parte, né, desse regime simplificado de recolhimento de tributos. E assim ocorreu com a contabilidade, assim ocorreu com as clínicas médicas, enfim, dentre outras lá previstas
na Lei Complementar 123. A vedação é expressa aí, né? De natureza notoriamente intelectual, não pode obter os benefícios do artigo 17 da Lei Complementar 123 de 2016. Então, expressamente vedado, né, pela lei, exceto os casos, né, que a gente veio, né, a aprofundar aqui, que são as exceções. Imagino eu que todos que estejam me ouvindo já tenham conhecimento de que a advocacia pode optar pelo Simples Nacional, enfim, né? Então, anteriormente a esse lobby que incluiu a sociedade de advocacia, né? A possibilidade desse recolhimento de tributo de forma simplificada, né? A sua inclusão efetiva no Simples Nacional, que foi mediante a Lei Complementar 147 de 2014, as sociedades de advocacia somente recolhiam seus tributos nos regimes de lucro presumido e lucro real. Então, o que mudou, né? É aquela situação. As entidades de classe, né, começaram a pressionar, né, e até o Congresso, enfim, para que se editassem leis incluindo as atividades, né, das respectivas categorias. Eu vou até pedir Vênia aqui para corrigir um erro desses slides aí que eu coloquei, que em 2014 foi promulgada a lei, né? Na verdade foi sancionada, né, a Lei Complementar 147 de 7 de agosto de 2014, que alterou a Lei Complementar 123 e incluiu como exceção à regra, né, natureza intelectual, regra geral, não pode optar pelo Simples Nacional. Então, 2014 foi a vez da advocacia, dentre outras mudanças, viu? Eu estou tratando especificamente aqui, esse é o meu primeiro trabalho videoaula, talvez vai ficar meio, enfim, às vezes eu adianto, às vezes eu faço um retrocesso, mas eu peço a paciência, né, de todos, tentando fazer da melhor forma possível e de um jeito que possa não só cumprir o seu papel aqui dessa videoaula, tanto os meus amigos advogados, os meus clientes, né, e também a qualquer pessoa que pela rede mundial de computadores possa ser bem simples acesso, diálogo, enfim. Então, em 2014 chegou a vez da advocacia, né, as sociedades de advocacia a fazer parte do Simples Nacional, né? Então, a sociedade de advogado eu também já havia tratado anteriormente sobre o assunto, né? Pressupõe que a sociedade pressupõe a existência de pelo menos duas pessoas, né, na figura jurídica criada, né, para atender necessidades de registro de advogado. O que aconteceu, né, com essa lei agora bem recente, né, tem um ano e pouco, né, de 13.247 de 12 de janeiro de 2016. Essa lei visou alterar aí o Estatuto da Advocacia, criando essa ficção jurídica, né? Eu ouso usar essa terminologia com as devidas vênias aí, né, a entendimento diverso, da sociedade, entre aspas, individual de advocacia. Historicamente, valendo também da minha experiência como contador, né, eu já trabalho na área desde o ano de 2004, né, com contabilidade comercial, enfim, valendo disso, existe no nosso país, né, dentre os tipos de sociedade previstos, né, na legislação, a mais usual para nós aqui, né, simples, vamos dizer, usar
para nós simples mortais, que é as sociedades limitadas, né? Sociedades de responsabilidade limitada. E o que ocorre? As sociedades limitadas, com o passar do tempo, foi se percebendo que, em sua grande maioria, para se ter uma razão social, um nome social, né, próprio, né, o que não é permitido na firma individual ou no registro de empresário, propriamente dito, para se ter essa razão social, muitas pessoas acabavam por colocarem pessoas fazendo parte do quadro societário com 0,0001%, né? Enfim, só para poder ter dois para se constituir a sociedade empresária de natureza limitada, porque é exigência da lei. E o legislador, enfim, a sociedade foi vendo essas situações e criou e percebeu-se a necessidade de possibilitar que esses empresários, né, a fim de sanar esse pequeno deslinde aí, de uma pequena inversão aí de pessoas que às vezes nem era sócio nada, só apresentava-se ali posto na sociedade empresária limitada, né, com um limite de porcentagem ínfime, só para se qualificarem naquela condição de registro de sociedade. Então veio a lei que eu tratei até lá atrás, a lei da EIRELI, né, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, né, para justamente sanar essa situação. Veio anteriormente essa lei nossa da advocacia, que criou a Sociedade Individual de Advocacia. A lei que criou a EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, é a Lei 12.441 de 2011. Né? Veio justamente para sanar essa distorção, né, que havia sendo, e que também, de igual forma, muito embora não tenha dados mais específicos, né, no que diz respeito à sociedade de advogados, porque não é uma área que o meu escritório atuava, né? Então, assim, eu não tenho. Eu sei do histórico da contabilidade, né, comercial, industrial, é uma realidade que a gente vivia, enfim, em todos os congressos, né? Desde, né, a outrora que a gente vê, é o cotidiano do nosso escritório. Na advocacia, acredito também que também passou por essa situação, sobretudo pela falta, inclusive, de inexistência, né, inclusive de possibilidade de registro de individual, né, tendo em vista que um pressuposto de sociedade exige-se que há no mínimo duas pessoas para se ter uma sociedade. Não havia, todavia, no nosso estatuto da ordem, né, o estatuto da advocacia, respectiva previsão, né? E como o nosso próprio estatuto determina, os registros das nossas sociedades, eles devem ser feitos exclusivamente na ordem dos advogados, nas seccionais, né? No nosso caso aqui na seccional mineira, de Belo Horizonte, né, com sede em BH. Diversamente das demais sociedades simples. Por quê? Qual o órgão competente para registro de sociedade simples? O cartório de registro de pessoas jurídicas, né? O Estatuto da Ordem veda expressamente: olha, a sociedade de advogados somente deverão ser registradas, né, nas seccionais, na Ordem dos Advogados. Onde se registra a sociedade de advogados? Na Ordem dos Advogados. É no cartório? Não. É na junta comercial? Não. Natureza jurídica do escritório de advocacia tem natureza intelectual e não empresária, né? E além da natureza intelectual, de não ser
não ter natureza jurídica empresária, a nossa legislação prevê expressamente que o registro das sociedades deve ocorrer dentro das seccionais, né? O registro deve ser promovido pela OAB. Feita essa pequena introdução, peço desculpas, quais as vantagens, então, do registro de sociedades de advogados, né? Quais os benefícios, quais vantagens? Correlação autônomo, profissional liberal, para fins tributários versus simples nacional. Eu vou demonstrar aqui que existem diferenças e muito grandes, tá? Sob o ponto ainda, inclusive, da teoria do risco, são coisas muito interessantíssimas aqui que serão abordadas, né? Então, já disse anteriormente, mas aqui já pegando aqui o dispositivo da Lei Complementar 123, né, no artigo 13, né, da lei, né, pelo Simples Nacional, em uma única guia, nós recolhemos de forma, né, centralizada todos esses tributos descritos na tela aí, ó. Todos esses tributos: imposto de renda, pessoa jurídica, o IPI, a contribuição social sobre o lucro líquido, o COFINS, o PIS/PASEP, o ICMS, o ISS-QN, enfim, todos os impostos federais, estaduais e municipais, caso a caso, tá? Então, através de uma única guia, através de aplicação de uma única alíquota, que a gente vai ver por consequente, né? Dentre a inclusão da advocacia advinda da Lei Complementar 147, dentro das tabelas próprias estabelecidas, né, de regime de apuração, nós ficamos enquadrados no anexo, chamado anexo, quem trabalha com contabilidade, com tributário, conhece muito bem os anexos aí da lei do Simples. Nós ficamos enquadrados aí para fins de apuração de impostos sobre faturamento, o anexo 4, né? Então, temos aí a tabela aí com a receita bruta anual dos últimos 12 meses até R$180 mil, você paga 4,5%. Veja que nesses 4,5% já está incluso o imposto de renda da pessoa jurídica, o IPI, contribuição social, o PIS/COFINS, PASEP, o ICMS, o ISS-QN, que é o imposto sobre serviço de qualquer natureza, dentro de uma única alíquota, a universalidade de todos os tributos nacional, estadual e federal. Eu vou trazer agora para apresentar a todos os telespectadores uma simulação de recolhimento de tributos de uma pessoa física, advogado, né, sendo tratado aí como autônomo ou profissional liberal, né, mas o termo técnico profissional liberal, como ele deveria recolher, pelo menos assim que se espera, né? Brasileiro é brasileiro. E da pessoa jurídica de sociedade de advogado, que é o tema propriamente dito aqui, atividade de advocacia em geral. Vamos lá, eu peguei um caso aqui bem real, né? Tem uma tarjinha aí real, de um dos meus clientes, advogados, né? Que não tinham regularizado a situação tributária deles, enfim, trabalhavam como profissional liberal. E fui procurado para realização da declaração de imposto de renda, né, desses profissionais, e quando me deparei com o resultado, né, somente do imposto de renda, eu me dei conta de que eu devia fazer algo mais, né? Eu tenho 32 anos, desde os meus 12 anos estou sempre vinculado aí na questão de programação,
né? A época informática, né? Tecnologia da informação, desde 2006, né? Tive minha primeira empresa de tecnologia de informação, processamento de dados, servidores de sites, e-mail. Em 2004 vim a me formar em técnico em contabilidade. À época, submetia ao exame de suficiência que existia à época, né? E depois, enfim, foi cassado e depois voltou. Me submeti ao exame do Conselho Regional de Contabilidade e eu obtive êxito, fui aprovado. Fiz a minha inscrição à época, em 2004. Né? Posteriormente, em 2008, ingressei no curso de Direito, né? Mantendo a minha empresa de natureza, a minha empresa de tecnologia da informação e a empresa de prestação de serviços de natureza tributária, contábil. Ingressei em 2008 no curso de Direito, formei, colei grau, né, no ano de 2013, graças ao bom Deus, também ao tempo de minha formatura já tinha conquistado, né, o êxito, né, na aprovação do exame da ordem, e desde então estou aí na advocacia, quase que exclusivamente, muito embora as questões são muito correlacionadas, né, a questão tributária lá, enfim, que é objeto até da nossa própria videoaula aí, na minha primeira explanação, né, nessa área tecnológica. Eu jamais jamais tinha feito algo desta natureza, enfim. Então, são tudo intercalados, né, uma engrenagem, né, a contabilidade, a gente está sempre lidando com direito comercial, com direito tributário, com direito trabalhista, e o direito, uma coisa puxa a outra. Então, voltamos aqui. Hoje, atualmente, né, eu sou assessor, né, de diversas empresas tributários, né, e graduando, especializando-me em direito administrativo, com ênfase em licitação e contratos, né? Sou consultor, assessor de diversas empresas, tanto na esfera trabalhista quanto na esfera tributária, empresário e contabilista. Vejamos o caso. Faturamento anual tributável. Esse valor é um dado real, gente. Olha, eu fiz esse imposto de renda desta colega, né? Não vou declinar nomes que eu fiz. Eu fui muito procurado por advogados, sobretudo nesse ano, para fins de imposto de renda, viu? Muito mesmo aqui. Não sei qual que é a realidade do meu interlocutor que está recebendo a mensagem, mas eu fui muito procurado, sobretudo porque vejamos o resultado do imposto de renda que foi apurado aqui, né, na declaração de ajuste anual, R$9.000. Eu coloquei aqui o valor sem as deduções, sem as questões técnicas lá propriamente dita, né? E aqui agora eu venho chamar a atenção e volto lá atrás, eu percebo que muitos ainda não se deram conta disso, de que não basta pagar o imposto de renda. Conforme eu havia amplamente difundido lá atrás, a Lei 8.212 de 91, né, que dispõe lá da organização da Seguridade Social, ela descreve lá como contribuição compulsória no seu artigo 12 lá, né, a contribuição previdenciária. É claro que devemos observar, né, o teto do INSS, né, teto do Instituto Nacional de Seguro Social, que é o máximo do benefício que é pago, né? No ano calendário de 2017, né, olha, vejamos aqui, o teto máximo era de R$ 5.531,31 centavos, né? E quando a lei
8.212 trata do profissional liberal e declina a ele, né, a compulsoriamente ser devido, né, o tributo, né, o INSS, né, a contribuição sendo compulsória, ele remete à contribuição num valor, num percentual, olha, só de INSS, de quê? De 20%. Opa, acabei apertando errado. De 20% mensal sobre o faturamento, artigo 21 da lei. É claro lá. Hoje, como de notório conhecimento, adveio outras leis, né, que trouxeram outros benefícios, né, no que pertine a recolhimento previdenciário, né. Hoje nós temos recolhimento de 11%, né, sobre faturamento, que são para as pessoas que optam por aposentar-se única e exclusivamente com a idade, né, independentemente do tempo de contribuição. E mais recentemente, a possibilidade de recolhimento até de 5%, né, sobre o salário mínimo, que são para as famílias de baixa renda, né, só fazendo uma explanação em linhas gerais. Então veja, meus amigos e demais ouvintes e telespectadores, que são obrigações tributárias relevantes e muito expressivas. Olha, eu calculei aqui, eu fiz a divisão aritmética aqui dos 90 mil reais, que é um dado real, né, pelos 12 meses do ano, né, e quando chegamos à conclusão, deixa eu fazer aqui, dá mais de 7 mil reais por mês, que foi o caso, né, de a gente diluir isso em 12 meses. E então 7 mil reais, eu vou pagar INSS sobre 7 mil reais? Não, né? Acredito eu que todos os advogados que são autônomos, que são profissionais liberais, recolhem copiosamente na forma da lei, né, esse mandamento aí, né, essa contribuição compulsória aí do artigo 21 da Lei 8.212, não é isso? Como todo e bom brasileiro, né? Então, tem essa contribuição e ainda fiquei sem falar sobre ela, né? O ISS-QN também, olha que bacana. Então aqui, os autônomos e os profissionais liberais também estão sujeitos ao pagamento do ISS-QN, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, né? Esse imposto ele varia de cada município, né? Tendo os limites, o limite máximo, né, possível a 5% sobre o faturamento, nos termos da Lei Complementar 116 de 2003. Tá bom que não errei a lei não, estou esquecendo aqui. Eu apliquei aqui um percentual aqui razoável, que eu peguei de um município exemplo, né? Estou bem razoável aqui, né? Então, apliquei o percentual de 3% em cima dos 90 mil reais, aqui no caso, gerou esse valor aqui, 2.701,47. Vejamos a seriedade da coisa. Olha, muitos e muitos advogados se esquecem disso. E os tribunais de contas, seja os estaduais, bem como o da União, o Ministério Público, sobretudo agora, com a recém-lei lá, não muito nova, mas recente lei da lavagem de dinheiro, esse movimento que vivemos no Estado aí, da nossa nação, né, de mudanças, de fomento de mudanças, e já há um bom tempo, eu também tenho um pouco de experiência com a administração pública, né, especializando-me, mas já com uma certa experiência, eu tenho visto diversos gestores sendo processados, né, por atos de improbidade, justamente por isso aqui, ó, por escusa de receita, né, por renúncia de receita. Olha, o ISS-QN é devido. Olha, né, eu estou falando de gestor municipal, por exemplo, olha,
E isso também é aplicado aos autônomos, aos profissionais liberais, advogados. Nós estamos recolhendo, você que está aí, advogado, me ouvindo, acompanhando essa videoaula, você recolhe o seu ISS-QN devido como autônomo ao município onde você prestou o serviço? Você tem recolhido ou tem recolhido só o imposto de renda aqui, ó? Tem recolhido o INSS conforme manda a lei, artigo 21? Olha, percentual de 20% sobre o faturamento seu mensal, meu amigo, meu nobre colega advogado. Espero que sim. E tenho a dizer a você, já querendo acreditar, né, que todos fazem minimamente esses 3 recolhimentos tributários aqui, quem trabalha de forma pessoa física, né? Eu fiz um somatório aqui, ó, do valor anual. E além de recolher isso aqui, gente, olha, ainda tem as obrigações tributárias acessórias, tá? Que é a escrituração do livro caixa, guarda de documentos, tem municípios que têm regras próprias de lavratura de livro, do ISS-QN, do registro de prestação de serviço, enfim. Cada município legisla suplementarmente aí a lei complementar 116 dentro dos limites aí, né, impostos, enfim, mas concorrentemente e suplementarmente no interesse local, né, que pertine ao ISS-QN. A lei do INSS não tem nem que discutir, né? E se a sociedade fosse registrada, né, que é o caso dos meus amigos que me procuraram, justamente em face desses problemas aqui, olha. Imagina aqui a teoria do risco aqui, olha, a ser aplicada aqui. A você, meu amigo aí, advogado, que não está recolhendo, trabalha como autônomo, profissional liberal, né, e não está recolhendo o ISS-QN, não está recolhendo o INSS na forma da lei, né? Você está correndo um risco muito elevado de sofrer uma execução aí, seja por parte da União, seja por parte do município, né? E é muito simples, né? Faturamento aí que a gente aufere durante o ano, né? É muito fácil de se fiscalizar. Eu uso-me da minha prerrogativa de conhecimento e de vivência, né, na área da contabilidade, né, não obstante as informações que são enviadas pelos próprios bancos, né, quando a gente faz um levantamento de alvará, por exemplo, né, para a Receita Federal, desde janeiro de 2008, né, foi quando terminou. Para quem estiver me ouvindo lembrar, em 2007 terminou aquela antiga declaração que a gente tinha que ir na loteria fazer, né, nos Correios, eu me recordo da loteria. A declaração de isento, né, para falar que você era isento de imposto de renda. Lembra aquela declaraçãozinha que a gente ia renovar o CPF, tinha gente que falava renovar o CPF, enfim. Aquela declaração foi extinta em 2017, né? Quando, inclusive na época, extinta ainda a CPMF, né? Foi mais ou menos naquela época. E justamente naquela época, a CPMF era utilizada como um mecanismo de controle de investigação e análise de movimentação financeira, né? Pela Receita Federal. Naquela época foi criada uma declaração chamada DIMOF. O que é a DIMOF? Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira, de apresentação obrigatória para os bancos de qualquer espécie, cooperativa de crédito, associação de poupança, empréstimo, qualquer instituição financeira. Eles devem informar, prestar essa declaração à Receita Federal. E qual a finalidade dessa declaração? Quando que ela é prestada? Em razão de quê? Então, essa declaração
ela é prestada justamente para que o fisco obtenha um controle de movimentação financeira. Isso foi criado em 2008, hein, minha gente? Poucas pessoas sabem disso. E quando que as instituições financeiras devem apresentar isso? Vou até puxar para a nossa tela aqui, vai sair um pouquinho do meu plano, né? Tá vendo? Olha aqui, no portal tributário, que eu peguei como referência. Quando que as empresas, né, bancárias, as instituições bancárias devem apresentar essa declaração para a Receita Federal? Em quais ocasiões? Olha, as informações devem ser apresentadas quando o total do movimento em cada semestre for superior a R$ 5.000. Então, no caso de pessoas físicas e R$ 10.000 para pessoas jurídicas. Então, movimento em conta bancária superior a R$ 5.000 em 6 meses. Vamos dividir R$ 5.000 por 6, então assim, acima de R$ 833,33 por mês de movimentação bancária na sua conta, pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, internauta, telespectador, meu amigo advogado, meus clientes, podem ter certeza que o fisco está sabendo da sua movimentação, viu? Talvez por algum motivo ou outro não chegou até você, mas enfim, o fisco está sabendo de você, e não é de hoje não, tá? Isso foi instituído em 2008, olha, Instrução Normativa 811, né? E nas pessoas jurídicas, movimentações bancárias, R$ 10 também, no período de 6 meses. Fazendo um cálculozinho aqui, R$ 1.666. Né? Então, para ver a seriedade da situação. Então, assim, o fisco tem tudo, né? Eu, por experiência também própria, já vivencio isso, né? Há um certo tempo, né? Sobretudo no que pertine a procedimentos tributários, próprios de escritórios de contabilidade, né? Porque a contabilidade, nessa questão da digitalização da coisa toda que nós vivemos aqui em Minas Gerais, né? Na guisa de informação, nós operadores da contabilidade, muito antes mesmo de eu pensar em cogitar em ser advogado, eu já vivenciava isso, né? Eu já vivenciava isso porque o projeto SPED, né? O Sistema Público de Escrituração Digital, que vem a cada dia evoluindo mais e mais, né? Hoje não se registra mais empresas na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais de forma manual. Hoje é certificado digital. Todo o registro é digital, é eletrônico. A contabilidade já vivencia isso. Até mesmo as eleições dos conselhos, dos nossos conselhos regionais de contabilidade, são eletrônicos já. Até mesmo as eleições já são realizadas virtualmente eletrônico já há um bom tempo. Então a gente já convive um pouco com a certificação digital, né? Eu, sobretudo, já anteriormente mesmo, em face, até mesmo antes de trabalhar com contabilidade, trabalhar em escritório de contabilidade, cursar, né, fazer o meu curso técnico à época, eu já vivenciava isso porque em 2006, né, eu já trabalhava com tecnologia de servidores para sites, né, servidores VPNs, enfim, a área da tecnologia da informação, e eu já trabalhava com o certificado, né? Eu até queria entrar aqui num site aqui para mostrar de forma mais objetiva na minha área aqui, só a guisa de complementação. Vamos puxar aqui, não estava previsto também, acabei entrando aqui no site do UOL. Tá vendo isso aqui? Olha, sua ligação é segura, né? Esse cadeadinho que tem aqui nas compras, né, que a gente vai fazer, né? Não é isso? Vamos entrar no site da Folha, tá vendo? Seguro aqui, ó. Isso aqui é um certificado digital também,
ele é diferente do nosso advogado, né, certificado advogado, né, que é feito num token, mas ele é instalado lá no servidor, né, e que garantem a criptografia e a autenticidade, né, dos sites, né. Esse aqui foi expedido pela Rapt SSL, que é uma empresa internacional de grande renome de certificação para sites e servidores, né, de criptografia de sites e servidores aí. Né, e aqui vem toda a cadeia hierárquica, né, da certificação, assim como ocorre nas nossas certificações de advogado. Depois eu pego uma certificação para a gente, depois eu posso até fazer um vídeo valendo dos meus conhecimentos para explicar aqui as hierarquias de certificação, qual a finalidade, as consequências jurídicas, muito próprio do direito digital, né? Às vezes, quando a gente entra num site para fazer a compra de um certificado, a gente não percebe, mas existem certificados digitais que é só para emitir nota fiscal eletrônica. Alguém já viu? Eu que vivencio, né, a questão tributária, a gente sabe que tem. E justamente essas hierarquias é quem define a validade jurídica para cada ato praticado, vai definir o tipo de acesso, enfim. Assim como tem aí as hierarquias próprias do judiciário, da Caixa, enfim, dentre outras empresas certificadas perante o registro.br, que é o Comitê Gestor da Internet do Brasil. Tudo que se fala de tecnologia ocorre aqui, minha gente, ó. É no registro.br. É aqui que são registrados os nomes de sites, né? O .com.br, o .adv.br. Eu vou voltar aqui na minha página aqui, né? Tem aqui o meu link .com. Esse aqui é um link de natureza internacional. Esse aqui já é um link .com.br de natureza nacional. Tá vendo onde está passando o mouse aqui? E esse .adv.br também de natureza nacional. O outro já é internacional. Todos sabemos que a internet surgiu lá nos Estados Unidos e ela é detentora desse .com aí, né? Então, assim, o que regulamenta a internet do Brasil, o funcionamento, as certificações, é o comitê gestor aqui da internet no Brasil. Dentre outros órgãos correlacionados aqui, né? E achei bacana acabar colocando essa situação aqui também na nossa videoaula. Voltamos aqui então ao nosso caso de simulação de imposto devido pela pessoa física. Vamos ver agora como que ficaria esse imposto hoje da Sociedade de Advogados pelo Simples Nacional. Opa, passei demais. Olha, vejamos, o mesmo faturamento anual. Veja, meus amigos, a diferença. R$90 mil pagaria única e exclusivamente o total de R$ 4.052,21. Gente, eu acho que não precisa nem, não há como mensurar a discrepância de tributação aqui, né, gente? E, sobretudo, segurança jurídica. Olha aqui, advogados, advogadas, meus amigos, meus diletos. Olha, vejamos os tributos basilares do autônomo. Eu quero acreditar que todo mundo, todo advogado que se diz autônomo, né, profissional liberal, termo técnico, né, esteja recolhendo todos esses impostos aqui, ó. O ISSQN, né? Olha o total que deu aqui, gente. O mesmo valor com as benéfices, né, com os benefícios do regime de tributação unificada do Simples Nacional. Olha aqui, minha gente. Só de imposto de renda caiu pela metade. E outra coisa, o que é muito interessante, né? Esse resumo aí, olha, como pessoa física, a totalidade que seria correta, né? Dentro daquela minha análise, salvo os impostos municipais ali, que eu usei uma alíquota de 3%, né? E varia de município por município, dada a competência local de cada município para legislar concorrentemente a Lei Complementar 116, tá? Então, olha, se fosse, eu acredito que meus amigos advogados, que são
profissionais liberais, autônomos, aí recolhem todos os impostos, né? Então eu fiz assim uma bela ilustração aí do mesmo faturamento, né? Aplicando aquilo que a legislação nacional traz como compulsória, obrigatória à pessoa física, ao profissional liberal, ao autônomo e aplicando, né, a tabela do anexo 4 da Lei Complementar 123 de 2006, que é o Simples Nacional, cuja classe, nossa classe de advogados, foi em curso aí a partir da Lei Complementar 147 em 2014. Gente, a diferença é gritante, meus amigos. Vejam a diferença. Olha o risco que tomara a Deus que não, que muitos advogados estão correndo aqui, né? Porque é gritante o risco, a diferença. Vejamos a economia, né? Você que está aí recolhendo, né? Esse absurdo aqui de imposto, né? INSS, enfim. Claro, gente, eu tenho que pontuar aqui também que pelo Simples Nacional, esses tributos aqui não estão incluindo os recolhimentos previdenciários, né? Para fins, né, de benefícios, né, da Seguridade Social e aposentadoria. É óbvio, mas este deve ser feito, tem todo um procedimento para ser realizado, para ser, né, calculado e recolhido de forma também diferenciada, tá, pela sociedade de advocacia, tá, através do CNPJ. CPF de uma forma, CNPJ de outra forma, tá ok? Sobretudo porque existem diferenciais aí quando se vai recolher previdência através de CNPJ ou CPF, tá bom? Tudo está regulamentado na Lei 8.212, decreto também 3.048 de 99, salvo engano, que regulamenta lá a Previdência Social. Ó, gente, olha, é gritante. Eu querendo acreditar, né, e que todo mundo tem recolhido aqui, olha, esses 15, 16 mil aqui, né, sei lá, de ISS como autônomo, né, querendo acreditar, esperando acreditar que os diletos são, né, atenciosos na legislação e estão recolhendo isso aqui, mas se tiver recolhendo, meus amigos, vejamos a diferença. Eu falo aqui os meus os diletos aí, advogados, sobretudo os que me procuraram nesse início de ano para tratar desse assunto, desse planejamento tributário, fazer o registro da sociedade de advogados, regularizar essa situação toda, devem estar vendo essa situação aí e lembrando justamente das minhas palavras, né? Então, com a economia básica aqui, você paga os serviços de prestação de assessoria tributária e contábil aí por não sei quantos anos. É o que eu sempre digo aqui para o meu pessoal aqui, só com a economia. E notem, é muito claro, gente. O Simples Nacional você pagou aqui. Aqui eu analisei até 180 mil, né? Naquela tabela do anexo 4, ó, até 180 mil reais, 4,5% alíquota, correto? No caso prático real, que eu usei um faturamento aqui, esse faturamento é real, os impostos aqui também são reais, né? Esse meu cliente pagou. Olha, se ele tivesse no ano de 2017 já regularizado a sociedade de advogados, ele teria pago 4 mil reais somente. E esses 4 mil reais de tributos, meus amigos, diletos, combatíveis, exímios advogados, esses 4,5% aqui já está incluso a totalidade tributária do país. Todos os impostos, meus amigos, todos os impostos federais, estaduais, municipais, com exceção da contribuição previdenciária, né? Tá incluso tudo aqui. Então, assim, a diferença é muito grande, gente. A diferença é surreal. Tanto quanto foi árdua
os motivos, o lobby que se foi feito para a nossa inclusão, porque a lei do Simples Nacional, ela não veio para a gente inicialmente, não veio. Ela veio para a empresa, né? Natureza empresária. Ela não veio para a gente, para os profissionais liberais, profissionais de natureza intelectuais, né? Isso foi ao longo do tempo, né, que veio se fomentando, né, os lobbies, nas assembleias, né, você pegando aqui, até mesmo, acho que vai contribuir muito aqui, eu peguei aqui a Lei Complementar 123, está aqui, está dizendo na tela, e vejamos as diversas modificações que foram tendo, né, em decorrer dos anos, e eu vou chegar aqui, ali, ó, no artigo 17, que fala das vedações expressas aos simples nacionais, olha. Que exerça atividade de serviço de assessoria, tal, né? Vai falando aqui as vedações. Que, né, cujo capital participe, enfim. Aí descendo, né? Que exerça atividade de importação, produção de atacado, vem descendo. E aí veio aqui, salvo engano, aquela praxe da nossa legislação para se corrigir. Atividade intelectual é vedado, salvo as vedações não se aplicam, né? Enfim, o artigo 18, 35 você vai pegar ele aqui, vamos ver, foram objetos das alterações, e vem falando aqui da possibilidade de muitas outras classes que foram incluídas, né? Tá vendo? Inclusive com a Lei Complementar 147, né? De fisioterapia, escritórios contábeis, né? Foi incluída anteriormente a lei da advocacia que permitiu a inclusão da advocacia, né? No Simples Nacional, transporte municipal de passageiro. Então tudo isso aqui, ó, gente, ela não podia optar pelo Simples, né? Hoje pode, né? Hoje pode. Foi um intento muito grandioso da nossa classe, né? Debruçaram-se aí, e tantas outras classes aqui também, né? Os seus representantes da medicina, que é o laboratorial, enfermagem. Não, antes da Lei Complementar 155 de 2016, não podia pagar esses tributos aqui, né? Odontologia, psicologia, tá vendo? Todas as atividades, gente, de natureza intelectual que não podiam, a priori, ficou-se muito tempo excluído do Simples pela aquela vedação expressa lá, né, do artigo 17, né, por ser de natureza intelectual, né, e um pouquinho o brasileiro aí fazendo a puxadinho, o intelectual não pode não, mas isso aqui pode, né. A história vai nos mostrando, a gente vai vendo aí. Eu tô com a lei aqui sem compilar. Justamente a gente vai vendo esse monte de risquinho que tá aqui, ó. Serviço da advocacia aqui, ó. É o puxadinho da legislação, né? Parágrafo 5º, traço C. Né? A linha, inciso 7º do parágrafo 5º C. É isso? 5º C. Do artigo, é tão complicado que a gente até se perde, né? Olha, do artigo 18. Essa dá até canseira para falar tecnicamente, né? Enfim, então assim, gente, é um avanço muito grande para a advocacia, tá? Tirando da tela aqui para mim voltar lá. Sobretudo, sob a ótica agora dessa personalidade jurídica fictícia, né? Que é a Sociedade Unipessoal de Advocacia, né? Em que, graças a Deus, né? Isso já passou da hora de se ter se regulamentado, até para equiparar,
o que ocorria de fato nas sociedades limitadas e também face à omissão do nosso Estatuto da Ordem, que não possibilitava nenhum registro individual, né, de, né, de se obter um CNPJ, né, de você se tornar uma pessoa jurídica, né. Enfim, nós não tínhamos essa previsão, assim como tem os demais lá pelo Código Civil, né, nos registros de pessoa jurídica, a figura do empresário, né, que pode se registrar, né, tanto na junta comercial, né, quanto, né, as demais atividades, pelo menos a que eu tenho conhecimento, as demais atividades de natureza intelectual podem registrar, inclusive a título de curiosidade, a sociedade de engenheiro, né, via de regra, né, por omissão legislativa, porque a advocacia ela tem o Estatuto da Ordem puxou a responsabilidade toda para a ordem, né, até do registro. Mas a sociedade de engenheiros, por exemplo, a sociedade de engenheiros ela pode ter dupla personalidade, né? Ela pode ter natureza empresária e pode ter a natureza simples, a natureza civil, né? E é próprio da profissão, né? Uma sociedade de engenheiros forma uma sociedade de engenharia. Aonde que se registra? Gente, claro, patente, registro de pessoas jurídicas, cartório de registro de pessoas jurídicas. Agora vem uma coisa que só a vida nos ensina, né? A vivência em escritórios de contabilidade, a vivência de... porque eu quase não vejo, pelo menos eu, quase não vejo registros dessa natureza. Quando se trata de profissionais liberais, né? Qualificados, enfim, né? Na forma da lei lá. Normalmente são feitos na JUSENG. Por quê? Diferentemente dos cartórios de registro de pessoa jurídica, a junta comercial, né, ela acaba realizando uma proteção do nome empresarial, né? E é algo que os cartórios de registro de pessoa jurídica, infelizmente, não têm, né? Hoje, dentro aqui do Estado de Minas Gerais, estou aqui no site aqui para complementar, antes de propor qualquer intento de registro, né, de sociedade, enfim, qualquer registro mercantil, é necessário que a gente faça uma pesquisa prévia, né, de nomes, né, chamada aqui de viabilidade, né? Tem que consultar a viabilidade, eu tenho que verificar. Tá até aqui uma viabilidade que eu fiz aqui para a OAB recente, né? Tá vendo? A viabilidade de nome, E que consiste essa viabilidade de nome? Justamente ela consiste em linhas bem práticas aqui. A gente acaba preenchendo os formuláriozinhos aqui e a gente escolhe 3 nomes para registro. A junta comercial processa essas informações, verifica se não há nenhum outro registro igual ou semelhante, né, e defere a viabilidade. Esse nome que ficou disponível, né, dentre os 3, né, em linhas, em sequência, né, do primeiro ao terceiro, né, em sequência decrescente, né, em crescente, prioritária, né, vai se analisando. Se o primeiro nome não pôde, analisa o segundo não pôde, analisa o terceiro, e assim ela define o nome que está disponível, ou nega todos os 3, e a gente tem que começar o processo do zero de novo, depois de 3 dias. Normalmente 1, 2, 3 dias para fazer essa viabilidade. Então, gente, a junta comercial acaba realizando a proteção de nome que não há nos cartórios de registro de pessoa jurídica, né? Eu chego lá, eu quero registrar a empresa de natureza Rômulo Sociedade de Rômulo Engenharia, Serviços de Engenharia, Lunático, entendeu? Na junta comercial, se já tiver um nome Rômulo Serviços de Engenharia Lunáticos ou algo parecido, a junta comercial vai barrar o registro.
Todavia, no cartório de registro de pessoa jurídica, não tem esse controle, então acaba se passando. Então, a prática comercial, a gente vivencia isso, vê isso muito, as pessoas virem trazerem seus registros todos para a junta comercial, justamente porque, pelo menos dentro do estado de Minas Gerais, ela acaba protegendo esse nome empresarial, né? É algo que somente mesmo a experiência, né, vai nos dizer. Voltando aqui aos nossos slides, né, estou fazendo aqui já algumas considerações relevantes, né? Eu já fiz essa consideração, né, que no Simples não a forma de tributação lá, né, a forma com que se apura os tributos, ele não está incluso o INSS, né, sobretudo para os fins de benefício, né, de seguro social, né? O INSS deve ser recolhido em eventual retirada de prolabore, né, em folha de pagamento, em cálculo de folha de pagamento. Mas na folha de pagamento, recolhe os 20%, mesmo lá atrás, Rômulo, do autônomo? Não. Através da folha de pagamento, em retirada de prolabore, por previsão legal, porque existe todo um mecanismo de processar as folhas de pagamento, comunicar, né, aos órgãos, Caixa, Receita Federal, que hoje cumula a questão toda de arrecadação também, né, inclusive a previdenciária, né, através dos programas próprios, né, e lá, através da folha de pagamento no CNPJ, o recolhimento previdenciário, ele não é 20% da parte que cabe de descontar, né, em eventual retirada de prolabore, mas 11%. Então há um descontozinho ainda de 9% em se fazer uma retirada de prolabore através do CNPJ. Eventuais lucros obtidos na sociedade são isentos de imposto de renda, gente. Outra coisa muito séria, muito importante e relevante, de extrema relevância. Lucros e dividendos na forma do regulamento do imposto de renda. Se observado, claro, as regras contábeis, se observado as regras contábeis de escrituração contábil previstas na legislação civil, esses lucros que são apurados, eventualmente apurados pela contabilidade regular do seu escritório de advocacia, da sua sociedade, seja ela sociedade propriamente dita ou a sociedade que eu ouso dizer, a sociedade ficta, né? Sociedade unipessoal de advocacia, né? Não tem como ter uma sociedade de uma pessoa só. Então, quero acreditar, muito embora eu não tenha lido nada a respeito, e acredito, e acho que, salvo melhor juízo, é uma ficção jurídica aí. Todos os lucros eventualmente apurados, eles podem ser distribuídos, né, para os sócios, né, e esses lucros, né, uma vez que você realiza a escrituração fiscal e contábil regular, né, eles vêm para o seu patrimônio pessoa física isento. Existe um campo lá na declaração de imposto de renda, na sua declaração de imposto de renda, que vai, nós que realizamos essa questão do acompanhamento tributário fiscal, nós fazemos isso para os nossos clientes que apuram os lucros, né? Pode ser apurado mensalmente, trimestralmente, a critério a ser definido no contrato social de constituição da sua sociedade, tá? Se lá no contrato social da sua sociedade estiver falando que o lucro só vai ser retirado eventualmente em apuração anual, essa anual. Se tiver lá que existe possibilidade de retirada de lucro mensal ou trimestral ou não sei o que, facultando as partes de acordo com o que reza o contrato social, tá bom? Então, realizando lá, é isento, gente. Olha, mas como eu trago isso para minha declaração de imposto de renda? Existe um campo próprio lá, no campo da declaração de imposto de renda, para você fazer isso, né? Você vai lançar lá, rendimentos isentos e não tributados, tem lá,
lucros e dividendos distribuídos. Você vai informar o CNPJ da sociedade, né? Vai informar o CNPJ da sociedade e vai estar tudo ok. Você traz o dinheiro da pessoa jurídica, uma pessoa de personalidade ficta, mas diversa, né? Para que não haja uma confusão de personalidades, né? Então nós temos que regularizar esse dinheiro que você tira da sociedade para a sua pessoa física. E como ele é feito? Através de escrituração contábil. Apura-se o lucro, de acordo com o que reza o seu estatuto ou contrato social, né, da sua sociedade, né, lá vai falar quando, onde, como realizar a apuração de lucro, tá? Se é mensal, se é trimestral, se é semestral ou se é somente anual. O seu contrato, para quem está me ouvindo, Rômulo, mas eu não sei, onde que eu olho isso, né? É próprio dos advogados, porque não vivem não tem essa vivência que eu tenho de contabilidade, né? De escritório de contabilidade, da vivência tributária, enfim. Então, onde que eu vejo isso? Lá no meu contrato. Eu já tenho minha sociedade registrada. Lá no seu contrato social vai estar estabelecido quando, onde, como, inclusive aquela retirada de prolabore. Se pode ser retirado, se não pode, é lá que define tudo. Contrato constitutivo da sua sociedade, lá são definidas essas regras, tá bom? Então, olha que bacana, gente. Tudo regulamentado, bonitinho. Você vai pagar 4,5%, né, até 180 mil sobre faturamento, muito inferior ao imposto, à forma de tributação como pessoa física. Estou voltando os slides aqui, né? E os seus lucros, eles são isentos de quaisquer tributos. E para que não haja a desconfiguração, a despersonificação da pessoa, né, seja jurídica ou física, existem meios também para se trazer, né, e se informe isso dentro da sua declaração de imposto de renda. Você vai ficar isento de fazer imposto de renda? Não vai. Né? O quesito faturamento é um dos requisitos que se declina a obrigatoriedade de se prestar declaração de imposto de renda. Né? Não é absoluto, o faturamento não é absoluto. Então existem faturamentos isentos, existem faturamentos tributáveis. Os lucros apurados na sua sociedade, eles vão vir para o seu patrimônio pessoa física como faturamento isento e não tributável. Você vai estar em dia com as obrigações perante o leão, perante a Receita Federal do Brasil. Legitimamente seguro do ponto de vista jurídico, técnico e não se confundindo as personalidades, né? A pessoa jurídica com a pessoa física, sendo tratadas conforme devem ser tratadas, né? Então, feitas essas considerações aí, nós nos deparamos aí, né? Eu já adiantei algo nesse sentido, que advindo do direito administrativo, né? Da lei de responsabilidade fiscal, Tribunal de Contas, tá aí a renúncia de receita, né? Diversos gestores estão sendo compelidos a cobrarem os créditos tributários dos seus municípios, enfim, IPTU, ISS, taxas e serviços, né? Sob pena de acometimento aí de alguma prática de conduta vedada, né? No tocante do ponto de vista administrativo, tenho visto isso muito, gente. Muito mesmo. Os tribunais de contas estão batendo pesado mesmo nos municípios. A gente vive uma situação que os municípios, na grande maioria, não são autossuficientes, né? E os dos interiores ainda, né, pior. E os municípios não cobram os seus direitos. Mas aí, em diversas ações, seja através do Ministério Público próprio do Tribunal de Contas, dos Ministérios Públicos Estaduais, enfim, tem se cobrado muito isso dos gestores, viu? Então, volto lá atrás na questão da teoria do risco. Vale a pena correr o risco, gente?
A você que porventura caiu por terra aí agora, meu Deus do céu, nunca paguei ISS, QN de autônomo, nem sabia que tinha que pagar isso. Não sabia, nem sabia que era obrigatório pagar INSS. Rômulo, pelo amor de Deus, voltando aqui na tela, que os impostos da pessoa física, né? Isso aqui são os compulsórios, né? E teve um faturamento aí bacana, né? Razoável, né? Dentro do ano, né? Não é ainda desejável, não. Ainda quero ter um desse ainda, mas enfim. Mas veja, gente, a diferença é gritante, né? E tudo carece simplesmente de um planejamento tributário muito simples, ó, cara. Olha aí, minha gente. Simples nacional. Foi uma luta muito grande da classe para incluir. Então, olha, eu volto aqui, tá aí, olha, os municípios, né, contribuição podem e devem, né, cobrar esses tributos, essas contribuições, tanto os municípios, né, quanto ao Instituto Nacional de Seguro Social, né. Até fiz aqui uma menção aqui, né, da ação de regresso, né, dos últimos 5 anos. E adivinha qual vai ser a prova que o procurador do município vai requerer? Eventual execução fiscal, eventual que pesar sobre os profissionais liberais e sobre os autônomos. Adivinha qual vai ser a prova? Tenho absoluta certeza que vai ser a quebra do sigilo fiscal perante a Receita Federal, né? Fazendo com que se junte aos autos todos os seus rendimentos dos últimos 5 anos e através desses últimos 5 anos vai se apurar o ISS-QN com multa, juro, correção monetária, tudo e mais um pouquinho que disser a lei municipal, que for o seu caso aí. Vale a pena ficar como autônomo? Bom, os números aí por si só falam, né, gente? Esse é o meu intuito aqui mesmo, de contribuir, né, com essa e fomentar esse questionamento, né, até onde vamos ficar nessa aí do jeitinho brasileiro, né? Vejam o INSS, né? O INSS né, também é uma contribuição, né? Aqui eu faço uma situação hipotética que eu já disse, de uma eventual ação de cobrança do município, né, pedindo aí a quebra do sigilo fiscal dos últimos 5 anos, conforme decidido pelo nosso colendo a Corte Superior, né, do STF, né, as questões tributárias aí, né, dos últimos 5 anos, é óbvio que o procurador municipal vai pedir a quebra do seu sigilo fiscal aí como prova e para que a Receita Federal junte aos autos os últimos 5 anos da propositura da ação, da execução fiscal, o seu imposto de renda, que vai servir como base para calcular o ISS. Eu calculei aqui atrás um município aqui de ISS de 3%, gente. Mas veja, a lei permite, a lei complementar 116, permite os municípios irem até 5%. Eu conheço municípios que eu fui bem aqui razoável em colocar essa alíquota de 3%, mas na grande maioria dos municípios cobram a alíquota cheia, viu? Então, só os 5% que você deve para o município, você é autônomo aí, ó, prestador de serviço autônomo, você deve, sobre o seu faturamento, 5%, de 3% a 5%, de 2%, na verdade a lei complementar 116 fala de 2% a 5%, tá? Deve para o município, só isso aqui, ó, 5%. Gente, 5% até 180 mil você está pagando todos os impostos, vocês pela sociedade, né, unipessoal ou a sociedade de advogados, né, de natureza simples, optando pelo simples regime, por esse diferencial trazido, né, pelo Simples Nacional, você com 4,5% num faturamento de até 180 mil, você está pagando tudo, federal, estadual, municipal. Vou incansavelmente dizer isso, gente. É notório essa não é nem muito que pensar, né? Se você ainda está nessa condição, feita tantas intervenções, até mesmo despreparadas por mim aqui, né? Eu peguei o site da junta, peguei a informação de uma declaração obrigatória dos bancos lá, né? Que é obrigada a informar o fisco as movimentações financeiras. Falei da lavagem de dinheiro, né?
Vamos lá, e por aí vai. Então, acho que acabou aumentando um pouquinho aqui a duração, né, enfim, da minha explanação, mas sem dúvida eu acho que essa experiência que eu tenho de escritórios de contabilidade na questão tributária, eu acho que ela é fundamental aqui para ampliar um pouquinho né, o nosso senso crítico, né? Aí, no que pertinha a matéria de INSS, gente, olha que bacana. A Lei 8.212, né, a lei de instituição lá do INSS, né, ela fala num prazo de prescricional e decadencial, no artigo 45 e 46, de 10 anos, né? Eu tive realizando algumas pesquisas em relação ao tema, sobretudo porque a guisa de complementação, não sei se eu coloquei no meu slide, não. Tá sim, tá aqui. Muito recente agora, o STF, enfim, sem entrar no mérito da lei especial, né, mas o STF foi lá e disse que o FGTS firmou o entendimento de que a prescrição do FGTS, muito embora exista uma legislação própria declinando prescrição de 30 anos, o STF falou que o prazo é de 5 anos e ponto final. Vou ser sucinto, estou falando com advogados e para os que não são advogados, basta procurar na internet aí, no nosso famigerado Google, que você vai ver essa decisão. E com relação ao INSS, aqui me parece que mexeram aqui, no fundo de garantia e ficou 5 anos definido. O do INSS, a lei fala 10 anos. E aí, gente? Qual a natureza jurídica desse recolhimento previdenciário compulsório? Ele tem natureza de tributo ou é contribuição, né? Para os meus diletos amigos que são especialistas aí no direito tributário, sabem muito bem e talvez com maior propriedade vai poder ensinar isso aí. A diferenciação, e que é notória, existe diferença, entre contribuição e tributo, são naturezas jurídicas distintas. Contribuição é uma coisa, tributo é outra. Então imagine aqui, eu pelas minhas pesquisas, tá? Se alguém tiver algum posicionamento mais recente, a única coisa que eu vi com relação à prescrição e decadência de manifestação da nossa Suprema Corte foi a admissão aí do Pleno do STF pela repercussão geral do tema em 2008, tá? Desse recurso extraordinário 559943 do Rio Grande do Sul. Depois disso eu vi, tem várias decisões, lá, vários acórdãos, mas o tema que foi recepcionado a ser discutido com repercussão geral ainda está lá intocável lá. Não sei quando vão se posicionar. Não sei se vão tendenciar a relativizar isso, como infelizmente tudo está sendo relativizado nesse país, né? Relativizar essa lei especial aí, a aplicação aí com o mesmo modus operandi que se fez com o FGTS, né? O que eu achei, aqui uma opinião pessoal minha, Rômulo, muito prejudicial para o trabalhador, né? Essa prescrição de 5 anos do FGTS, né? Às vezes o trabalhador é submetido aí ao trabalho de vários anos, né? E o empregador deixa de fazer os recolhimentos, pode demasiadamente não fazer os recolhimentos e só vai pagar os últimos 5 anos, porque, enfim, não cabe a eu definir, fiz só uma ponderação de indignação aqui, mas tem decisões no STF também falando nesse sentido aí de 5 anos do INSS, mas o tema que foi posto e admitido pelo Pleno, pela repercussão geral do tema em 2018, no recurso extraordinário, tá aqui, ó, 559943,
salvo engano, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, salvo engano. Ainda não tem decisão dele lá não, tá? Da matéria na repercussão geral. Então, eu vejo possibilidade jurídica de uma ação dos procuradores federais aí para tudo, né, meus amigos? 10 anos, até que decide que não decide, né? Espero que, volto a dizer, que os diletos amigos que estejam exercendo o mistério nobre da advocacia aí, de forma como autônomo, né? Eu estou usando a palavra autônomo, que é o mais comum, gente, mas nós que somos técnicos, né, profissionais de natureza intelectual, profissão regulamentada, o nome técnico é profissional liberal, tá bom? Para efeito tributário. Os autônomos, profissionais liberais, né? Então tá aí, ó, 10 anos. Imagina aí uma execução fiscal cobrando os últimos 10 anos e quebra de sigilo fiscal, enfim, né? Pesando sobre você, meu amigo advogado, que trabalha como autônomo aí, ó. Até decidir se é 5 ou se é 10, eu, se eu fosse procurador, cobraria os últimos 10. É a minha posição. Espero que não estejam, meus diletos amigos, operadores do direito, não caiam nessa de ficar irregular, sem regularizar, tá? A opção pelo Simples Nacional, e aqui já concluindo, foi uma benéfice incomensurável, né, conquistada pela advocacia mineira em 2014, né? E é uma coisa muito simples, tá vendo, gente? Até mesmo o que eu ouso dizer, os meus clientes vão estar assistindo a videoaula e que me conhecem pessoalmente aqui vão lembrar mesmo das minhas palavras, porque olha, o que a sobra da diferença de tributo, eu analisando só o imposto de renda, né? Só o que você pagou de imposto de renda, eu fazendo essa análise somente, única e exclusivamente de imposto de renda, esquecendo ainda que ainda tem lá o autônomo que tem que pagar o INSS e ainda tem que pagar o ISS-QN. Só a diferença do imposto de renda com o Simples Nacional, você paga um escritório de contabilidade para fazer a sua contabilidade regular, né, nos termos do Código Civil, e ainda sobra muito dinheiro ainda. Eu sempre digo isso para meus amigos, para quem convive comigo, quem vivencia, está comigo aí nos congressos, está comigo nos balcões dos fóruns, aos que me procuram, que pedem assessoria, que contratam minha assessoria online, virtual, remota, seja enfim, eu sempre indago eles se já regularizou a sua sociedade. A própria OAB disponibiliza até modelos lá, enfim, às vezes não é 100% perfeito, porque a gente trabalha com contabilidade, a gente tem uma maldadezinha, né, uma coisa ou outra, que pode fazer uma diferença na questão da escrituração, mas qualquer um pode fazer o registro da sociedade, né? A nossa OAB tem lá os links, tem modelos, tem tudo, gente, tutorial, né? Enfim, qualquer um pode fazer, né? Agora, é claro, uma pessoa que tem vivência tende a desenvolver os trabalhos com mais eficiência, né? Com mais zelo, enfim, com a riqueza de detalhes que né, os meus clientes sabem disso. Que eles não, olha, isso não é minha área, eu não estudo isso, não vivencio isso, você tem mais prática do que eu, resolve para mim, né? Enfim, então, gente, tá aí, por força do estatuto, né, as sociedades aí são registradas nas seccionais de cada estado, né? É um registro muito fácil, qualquer um pode fazer, é acessível a todos, né? Do ponto de vista tributário não há em que se falar, né? Não há em que se falar em qualquer óbice, né, para um advogado, né, fazer esse registro na hora. É tecnicamente muito simples, gente. Então, terminando aqui, eu gostaria de agradecer a paciência, a permanência daqueles que ficaram comigo aqui até o final, né? Agradecer aos meus diletos amigos, clientes, exímios advogados,
os quais confiaram a mim esse mistério de cuidar da questão tributária de seus escritórios, de regularizar essas situações, fazer esse planejamento básico aqui, uma coisa muito simples, mas me foi confiada, né? Aos que confiam no meu trabalho, confiam na minha dedicação, nos meus estudos, e a você também que está me assistindo aí agora. Peço que dê um likezinho aí no canal. Esse é o primeiro vídeo que eu estou realizando e publicando. Pretendo fazer outros, é o primeiro projeto, mas siga-me aí nas redes sociais, pergunte-me, né, sempre que possível, tendo oportunidade, faço questão de responder a todos, muito embora às vezes demore, gente, infelizmente, mas nas redes sociais é complicado. Hoje, com essa massificação de redes, né, muita rede social, nem sempre a gente dá conta, mas terminando aqui agradecendo, pedindo a Deus que ao Criador, que abençoe, ilumine nossas vidas, que possa chegar, né, até você, meu dileto companheiro, minha dileta companheira de advocacia, aos meus também contabilistas, né, amigos contabilistas, a qual também dedico este primeiro, espero que de muitos trabalhos que eu venha apresentar, com fins de contribuir com o aprendizado, fomentar o questionamento, né? Enfim, também aos meus diletos amigos contabilistas, meus contemporâneos de curso, enfim, aos meus amigos e companheiros especializandos, né? Os especializandos no curso de Direito Administrativo, né? Gestão Pública, né? Falei muito aí da questão né, das questões administrativas, tribunais de contas, as exigências, né, da renúncia de receita, enfim, as consequências jurídicas. Dedico também a esse trabalho aí a vocês, meus amigos. Espero também que possa, de certa forma, contribuir um pouquinho com o aprendizado de vocês também, viu? Aos meus amigos também da tecnologia da informação, né? A gente fala lá, o pessoal dos data center, né? Meus amigos aí espalhados pelo Brasil inteiro, pelo exterior, que desde o ano de 2006, né, oficialmente como empresa, né, trabalham comigo aí, né, pelo esse mundo afora, muito embora distante, e muitas das vezes eu nem conheço fisicamente a pessoa, mas enfim, temos uma relação de amizade tão íntima e talvez até superior às pessoas com as quais a gente convive no cotidiano aí, nosso mundo virtual aí, na administração de servidores, de sites, enfim. Dedico também a vocês aí, porque estou aí realizando esse ato, essa videoaula, essa explanação desse pequeno trabalho meu, valendo-me da tecnologia, né? Daquilo que desde meus 12 anos eu já empiricamente diuturnamente e noturnamente estava ali buscando, lendo, aperfeiçoando, acessando a internet na época da discada ainda, adquirindo conhecimento aí, né? Autodidata, né? Enfim, agradeço a todos pela compreensão, pela paciência. Pensem bem, meus amigos advogados, né? Para me encontrar, tá aí meu nome completo, né? Tem aí as redes sociais, né? Basta clicar no linkzinho, o meu currículo Lattes, o CNPq, redes sociais e os sites respectivos aqui de minha autoria e propriedade. Tá bom, gente? Um forte abraço, espero poder voltar breve com mais uma aula. Peço a todos que participem, que comentem, que questionem e que sugiram também outros temas que eu possa estar contribuindo
com a comunidade, com os operadores de direito, com os contabilistas, enfim, com toda a sociedade. Muito obrigado, gente. A gente se vê na próxima, assim, se Deus me permitir. Forte abraço. Tchau, tchau.